Abra sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 7, verso 12. É uma noite muito especial, chamada a noite culto do baú, a noite do baú, de recordações, de lembranças. Se seu coração fosse um baú, o que você tiraria hoje nele como recordações? Se seu coração é um baú, o que você gostaria de recordar? O que você gostaria de tirar? Qual a marca sua marca das lembranças da sua vida? Ao ter no seu coração, no baú do seu coração, quais as marcas que você pode erguer ou que poderia erguer como manifestação da graça de Deus, dos milagres de Deus? Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, verso 12, diz assim a Bíblia, a palavra de Deus para o nosso coração. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Vamos dizer essa parte? Até aqui nos ajudou o Senhor. Só os irmãos. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, Jesus. Esta é a nossa oração, é o nosso desejo. Reconhecer, ó Pai, os teus feitos. Trazer, ó Pai, à memória tudo aquilo que nos dá esperança. Ao abrir o nosso coração, que seja, ó Deus, uma noite de gratidão, seja uma noite de louvor, seja uma noite de decisão, seja uma noite do Senhor para a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Esse texto, ele fala muito ao nosso coração. Quando nós reconhecemos ao falar e mencionar sobre a noite do baú, no culto do baú, foi domingo passado à noite, e hoje aqui o Ministério de Louvor está de parabéns, sempre é um grupo eficaz, cheio do Espírito Santo de Deus, os irmãos que participaram, e nós podemos recordar tantas coisas boas, recordar os feitos de Deus, recordar as maravilhas de Deus. E quando eu estava meditando sobre esse texto, o que pregar sobre uma noite de baú, e uma das coisas que Deus falou ao nosso coração para a nossa meditação é trazer a lembrança para agradecer e confiar, porque as nossas lembranças trazem para nós motivações para continuar, por ver o cuidado de Deus, por ver a manifestação de Deus, por ver a ação de Deus durante toda a história da nossa vida, usando homens e mulheres que nos antepassaram, trazendo para nós a alegria de ter a presença de Deus na nossa caminhada. Ao cantar esses hinos, é impossível nós não nos emocionarmos. Ao cantar esses hinos, não é difícil passar em branco no nosso coração, quando dá uma palpitação mais forte, quando a gente recorda: Jesus está voltando, o Rei está voltando. Quantas vezes nós já ouvimos esse hino, o Rei está voltando? Quantas vezes nós podemos cantar hinos de adoração que trazem para nós lembranças? E a nossa vida, meus amados, assim como Samuel, ele levanta ali uma pedra, algo visível para que o povo jamais pudesse esquecer os feitos de Deus. O povo passou por um momento muito difícil. O povo estava ali enfrentando os filisteus. E é o momento que a Bíblia diz que o povo começou a ter medo. E Samuel começou a clamar o Senhor. Samuel começou a incentivar o Senhor, dizendo, lembrando ao povo os feitos de Deus, lembrando ao povo da manifestação de Deus. Talvez naquela noite, talvez naquele momento que Samuel disse esse versículo, ele talvez fosse uma noite do baú. Uma noite de recordação, ainda que impressionado, ainda que com medo, eles estavam confiando plenamente no Senhor. E logo, exatamente no versículo 12, Samuel, ele faz algo muito tremendo. Então Samuel pegou uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, o Mispa, e lhe deu o nome de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Baú, meus amados, é um objeto cheio de simbolismo, tanto no sentido literal quanto no figurado. Qual o significado do baú? Literalmente, o baú é uma caixa grande, geralmente de madeira ou metal, usada para guardar objetos, para guardar roupas, tesouros ou lembranças. Simbolicamente, ela representa segredos, representa tesouros materiais ou emocionais, memórias do passado.
sentimentos guardados, por exemplo, o baú de memórias, lembranças guardadas. E nessa noite nós estamos abrindo o baú, revelando algo que chama a nossa atenção do cuidado de Deus. Ao abrir o baú, nós ficamos maravilhados e vemos tantas coisas boas, tantas coisas maravilhosas. E o que encontramos dentro de um baú? Depende do contexto. Podemos encontrar ali, no sentido físico, roupas antigas, fotografias. Fotografias, né? Que saudade das fotografias, né? Hoje a gente coloca ali, a gente tira no celular e depois apaga, depois perde. Lá em casa não tem baú, mas tem um armário cheio de fotos. Quando a gente pega ali, vê tantas lembranças boas, lembranças do passado, quantas memórias, com o crescimento das crianças, o casamento, o batismo, tantas coisas que traz ao nosso coração. E essas lembranças guardadas, elas são reveladas, porque é algo que está guardado, algo que é importante para nós. Muitas pessoas encontram ali cartas, joias, documentos. Mexendo lá em casa há um tempo atrás, Jesus até falou com Gabriel, ela ia trazer uma carta que quando eu comecei a namorar Jerusa, e eu escrevi uma carta para ela, uma carta romântica, uma carta para ela. E no início da carta eu coloquei assim: saúdo você com a paz do Senhor Jesus. Ela falou assim: gente do céu, eu copiei da Bíblia. Paulo saudava os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Então ela, mexendo lá no baú das coisas, ela encontrou essa carta. São lembranças boas. Ao ver as fotos do casamento, ao ver o nascimento das meninas, ao ver a minha ordenação, mas no sentido também simbólico, no nosso coração, na nossa mente, podemos trazer sonhos esquecidos. Pode ser que no baú do seu coração há sonhos esquecidos, projetos maravilhosos que Deus tem para a sua vida e você guardou. Talvez emoções guardadas, emoções de raiva, falta de perdão, talvez histórias do passado. Mas nessa noite do baú, eu gostaria que o Espírito Santo de Deus nos ajudasse a abrir o nosso coração e tirar tudo aquilo que traz para nós alegria, que trouxe para nós recordações. Que a minha e a sua vida seja uma pedra, um marco diante do feito de Deus através da adoração. Que o marco da manifestação de Deus, que o marco visível onde os seus vizinhos possam ver, onde seus amigos podem ver, a marca da onde as pessoas podem ver, a marca da gratidão pela salvação em Cristo Jesus. É momento de tirar do nosso coração todo aquele momento, aquela alegria quando nós nos encontramos com Jesus, e trazer à memória o tempo que nós saímos para evangelizar, o tempo que nós vivíamos na presença de Deus em mais santidade, na leitura da palavra de Deus, e ver que os nossos entes queridos nos ensinaram a coisas guardadas dentro do meu coração, no baú do meu coração, aplicados no meu coração, dos meus tios, da minha avó, das pessoas que marcaram minha vida, que me ensinaram, que encheram esse baú de recordações da presença gloriosa de Deus. Quantos não lembram o hino do seu batismo de antigamente? Oh, que belos hinos cantam lá no céu. Era o hino do batismo. Quem foi batizado cantando esse hino? Ouvindo esse hino? Olha só, muitas pessoas. O hino da apresentação das crianças, eu lembro o hino da Mariana, a apresentação da Mariana Juliana. Queria o tempo parar, de novo lhe fazer. Vou cantar, não vou chorar. Ninar, você não é meu, é presente de Deus. Recordações maravilhosas. Quando lembramos da ordenação, eu me lembro que do momento da minha conversão, um hino que me ajudou na caminhada, ajuda até hoje. Irmão Célio cantava muito ele, eu pedia para cantar, ele cantou na minha ordenação, ele cantou no dia da minha posse aqui, na primeira vez. Faz de mim, Senhor, um santuário, puro, santo e verdadeiro. Serei, Senhor, santuário em teu louvor. Quantas coisas guardadas no nosso coração, quantas coisas nós podemos trazer à memória.
E algumas lições nós podemos aprender com Samuel logo no momento que ele ergue essa pedra entre Mispá e Sem e dá aquela pedra o nome de Ebenezer. Eu gostaria que você levantasse o marco na sua vida hoje, a sua vida, dizendo: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que a sua vida seja um momento de gratidão, de recordação dos feitos de Deus. E a primeira coisa que nós podemos aprender com Samuel nesse momento de mudança da sua vida, momento de memória, momento de abrir o baú do seu coração, podemos ver ali o marco da memória. Diz o texto: então Samuel pegou uma pedra, era algo visível, era algo que as pessoas poderiam identificar, algo da manifestação de Deus, onde as pessoas poderiam ver visivelmente a ação poderosa de Deus, do cuidado de Deus, na direção de Deus na vida do seu povo. E hoje nós somos essas pedras que precisam ser erguidas para lembrar os feitos de Deus, o poder de Deus, a ação de Deus na nossa vida. Após uma grande vitória, Samuel então ele ergue uma pedra como memorial. O povo precisava de um símbolo visível da fidelidade de Deus. E nessa noite no culto do baú, nós abrimos o baú das lembranças e vemos as pedras que Deus levantou em nossa história. Do cuidado de Deus, da provisão de Deus, da salvação em Cristo Jesus. Quais são as pedras que marcam a sua caminhada? As conversões, os livramentos, as provisões, as restaurações, pedras que precisam ser visíveis, pedras que precisam ser destacadas na nossa vida, reconhecer o marco de Deus na nossa vida. A irmã Sandra dizendo que cantou esse hino com a sua mãe, não é? Mais perto quero estar. Hinos que o Ricardo cantou, que lembrou o primeiro hino que louvou ao Senhor, que cantou ao Senhor. Esse hino que o irmão Carlinho cantou, esse hino é do baú, esse é da cova mesmo, é muito antigo. Não é tão antigo não, porque nós pesquisamos, ele é de 1970, foi o ano que eu nasci, então não é muito antigo não, irmão, pode procurar mais antigo, não é? Tantas coisas maravilhosas. O nosso coração hoje se abre no baú, porque há marcas da manifestação de Deus, marcas do amor de Deus, marcas da salvação, marcas da experiência com Deus, marcas da alegria, marcas de, nos momentos difíceis, nos momentos de lutas, Deus esteve conosco, Deus revelando a sua glória, Deus revelando o seu poder. São pedras que precisam ser destacadas na nossa vida, que nos fazem cantar com alegria. E está faltando muito hinos aí, então, no próximo mês aí vamos fazer mais um. No culto lá, o Rogerinho falou assim: pastor, treino 3 meses. Não, de mês em mês. Tem muito hino aí que pode nos abençoar, trazer para nós memórias, o hino da minha conversão, ouvindo pela rádio todos os domingos, os irmãos sabem. Lembra? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Marca da memória. São pedras simples, mas preciosas, que precisam ser erguidas pela manifestação de Deus. Mas uma outra lição extraordinária podemos aprender nesse texto, nessa noite do baú, quando Samuel então ele ergue aquela pedra como simbolismo do cuidado de Deus, dizendo: Ebenezer, até aqui nos ajudou. Nós podemos ver ali o reconhecimento da ajuda de Deus. Ao recordar esses hinos, foram hinos que marcaram, foram hinos momentos difíceis da nossa vida. Foram hinos no momento de gratidão que marcaram nossa história, que marcaram nossa vida, e como diz o texto, até aqui nos ajudou o Senhor. Samuel ele não atribuiu a vitória à estratégia, mas ao Senhor. Cada fase vencida foi sustentada pela graça de Deus. O passado é testemunho, meus queridos, da fidelidade divina. E quando lembramos corretamente, a gratidão substitui a murmuração.
E aí nós lembramos o hino da conversão, o hino do batismo, o hino de momento difícil, e vimos o cuidado de Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Ah, queridos, como esses momentos, quantas lembranças boas da minha avó, quantas lembranças boas dos irmãos mais antigos que marcaram a minha vida. Um dos hinos, alma cansada, não desespere, espera em Deus, que Ele vem te socorrer. Alma cansada, não desespere, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, e no teu poder. Nunca ouviu o sino? Quem nunca ouviu? Nós acabamos de cantar, né? Não é possível, você já ouviu. Então, você não pode dizer que nunca ouviu. Há um outro hino: canta meu povo, alegra meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Oh, maravilha, que beleza. A festa não acabou. Canta meu povo, alegra meu povo, que a festa não acabou. É o reconhecimento, foi Deus. É o reconhecimento, é o cuidado de Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Mas o terceiro marco nós podemos ver aqui nesse texto: lembrar para agradecer e confiar. Ainda no versículo 12, Samuel diz assim: até aqui. Essa expressão nos dá a confiança para o futuro. Deus continua colocando coisas preciosas dentro do nosso coração, dentro do nosso baú. A expressão ela aponta para a continuidade. O Deus que ajudou ontem continuará ajudando amanhã. A memória fortalece a fé para os próximos desafios. O mesmo Deus do passado é o Deus do nosso futuro. É um Deus que traz para nós as lembranças, como diz Lamentações: quero trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. E se o baú estiver vazio, se não há um marco de Deus, do cuidado de Deus na sua vida, como que isso vai sustentar você na caminhada? Se o seu baú está fechado, se o seu baú está escondido, se você não consegue tirar dali algo da sua intimidade com Deus, como você vai superar os dias futuros, as adversidades da vida? E esses hinos, essas lembranças, essas pedras erguidas, são pedras que nos dão o desejo, que nos dão motivos para continuar, que trazem para nós memórias extraordinárias. O culto do baú é algo, não é apenas nostalgia, é uma renovação de fé. Se Deus nos ajudou até aqui, podemos confiar que Ele continuará guiando nossos passos. Quem reconhece o que Deus fez ontem, caminha com mais fé no amanhã. Por isso, nessa noite, enche o seu coração hoje da presença de Deus. Enche o seu baú, começa hoje a guardar no seu coração coisas extraordinárias de Deus: o amor, o perdão, o serviço, a fidelidade, a generosidade. Começa a encher hoje o seu coração da presença de Deus, das manifestações de Deus, do cuidado de Deus, para que durante a sua caminhada, para que as suas futuras gerações possam olhar para dentro do seu coração e poder tirar coisas preciosas dentro da sua vida, marcas de Deus no seu relacionamento, marcas de Deus no seu dia a dia. Ah, que privilégio cantar, que privilégio louvar o Senhor. Nós vimos aqui as crianças cantando. A Abigail deu um banho para a gente aqui. O que é ser sinceridade, o que é ser sincero diante de um Deus. Na hora ali, então, pulo, tem gente que nem fez isso. Então eu corro, dança, para aqueles bonecos de mola, né? Corro. Enche o seu coração da presença de Deus. Enche o seu coração, enche o baú do seu coração. Retire agora os feitos de Deus na sua vida. E com alegria,
Viva cada dia algo novo de Deus. Há um hino no nosso cantor cristão, um hino de número 50. Vou pedir que você pode colocar para a gente aí, 50 do cantor cristão. Eu não vou cantar ele porque eu acho que eu não lembro dele. Mas é um hino que fala muito ao nosso coração, hino número 50 do nosso cantor cristão. A gente pode cantar ele depois, né? Talvez domingo que vem, na quarta-feira. Olha o que diz a letra desse hino. A velha história. Coloca a letra para nós aí. Contai-me a velha história do grande Salvador, de Cristo a sua glória, de Cristo o seu amor, com calma e com paciência, pois quero penetrar a altura do mistério que Deus nos pode amar. Contai-me a velha história, contai-me a velha história, contai-me a velha história de Cristo o seu amor. Eu lembro do estribilho. Contai-me a velha história, vamos lá. Contai-me a velha história, contai-me a velha história de Cristo e seu amor. Falai-me com doçura do amante redentor, falai com sentimento, pois sou um pecador, querendo consolar-me em tempos de aflição. Sempre essa velha história dizei do coração. Contai-me a velha história. Contai-me a velha história. Contai-me a velha história de Cristo e seu amor. Olha outra estrofe. Se o brilho deste mundo toldar do céu a luz, narrai a mesma história da graça de Jesus. E quando, enfim, a glória do mundo além raiar, contai-me a velha história que veio aqui salvar. Contai-me a velha história, contai-me a velha história, contai-me a velha história de Cristo e seu amor. Essa velha história que faz de você um novo homem. É essa velha história que traz para você uma nova vida. É essa velha história que traz para você uma nova vida em Cristo Jesus. É essa velha história que traz para você motivação para viver hoje. Porque o Deus, Ele é um Deus eterno.